Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira OAB Live Quiz. Eu quero agradecer muito a presença de todos. Quero também agradecer a todos que nos enviaram mensagens. A gente recebeu diversos e-mails aqui na Sintaxe Jurídica pedindo para que a gente enviasse aquele cronograma de estudos que nós montamos com o maior carinho para auxiliar vocês na organização dos estudos aí da primeira fase para a OAB. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão para dar, para incrementar esse cronograma, fiquem à vontade, estou às ordens aqui na Sintaxe para ajudá-los nisso. Para quem não me conhece, eu sou a professora Letícia, sou professora de Direito Tributário, sou advogada e hoje a gente vai dar início a uma série de lives que a gente já divulgou aqui no Instagram, a programação, mas é basicamente toda segunda-feira às 19 horas até fevereiro, porque a primeira fase do próximo exame da OAB é em março, né? Então, na semana antes do exame, já adiantando aqui, a gente vai fazer uma semana com uma programação bastante especial, mas nesse meio tempo, toda segunda-feira a gente vai fazer aqui a nossa OAB Live Quiz, respondendo a questões que já foram cobradas no exame para vocês entenderem como o direito tributário é cobrado nas provas da OAB e já aproveitando para esclarecer aqui as dúvidas de vocês, tá bom? Então, pessoal, eu não quero perder tempo, aqui não temos esse tempo para perder, e aí eu já vou começar. O que eu quero pedir para vocês, o que eu vou combinar com vocês aqui é o seguinte: como se trata de um quiz, eu vou ler aqui para vocês as questões da OAB que já foram cobradas, vou ler com calma, são 5 questões hoje que eu separei aqui, e daí vocês vão colocar aqui para mim nos comentários o que vocês acham que é a resposta correta, a alternativa correta, tá? Aí, em seguida, eu falo qual é a resposta correta, explico o porquê de ser ou não ser a resposta correta, e daí vocês me enviam as suas dúvidas, tá? Gente, tô vendo muita gente querida aqui, muito obrigada, Marcele, Lígia, Ana, o professor Jean, muito obrigada, pessoal. Muito bacana contar com a presença de vocês aqui, tá bom? E aí, então, já para começar, para a gente não perder tempo aqui, vamos já começar com a nossa primeira questão. Então, recapitulando, eu vou ler o enunciado, vou ler as alternativas aqui para vocês, e daí vocês vão colocar aqui para mim qual é a alternativa correta. Ah, e antes que eu me esqueça, nós já preparamos para vocês um e-book com as questões, o gabarito e a justificativa do gabarito, ok? Para vocês terem isso registrado. E quem vai prestar o próximo exame da ordem, por favor, eu peço, anote os artigos que eu vou cobrar. Que eu vou cobrar não, né? Que a FGV cobrou aqui. E, gente, eu separei 5 questões hoje, que são 5 questões que tratam de princípios que regem a ordem tributária. Basicamente, são as limitações constitucionais ao poder de tributar. Gente, os princípios sempre caem, sempre caem. E vocês vão ver que a maioria das questões, a gente vai encontrar a resposta na Constituição Federal. Então, assim, vocês vão ter que ler a Constituição Federal. Já adianto a vocês que na parte aqui relativa aos princípios da ordem tributária, vocês vão encontrar o básico, né, que vocês precisam saber para fazer a prova, entre os artigos 145 e 156 da Constituição Federal, ok? Artigos 145 até o 156. Agora, é importante vocês saberem que esses artigos não esgotam a matéria tributária na Constituição Federal. Existem outros, inclusive a gente vai citar outros, como por exemplo o artigo 195. O artigo 195 vocês precisam conhecer porque ele trata das contribuições sociais, né? São tributos de competência da União e também estão sendo constantemente cobrados em prova, ok?
Bom, vamos lá então para a nossa primeira questão. Enunciado da questão. Projeto de resolução do Senado Federal pretende fixar nacionalmente as alíquotas mínimas do IPVA, tributo de competência estadual. Um senador, membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, terá de elaborar parecer sobre o tema e consulta você, te consulta aqui para saber a sua opinião jurídica acerca desse projeto de resolução. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Então, recapitulando, lá no Senado tem um projeto de resolução, não é um projeto de lei, é um projeto de resolução, que vai tratar das alíquotas mínimas para o IPVA. E daí, então, vem o senador consultar qual é a sua opinião jurídica. Saudade, Renato, muito legal encontrar você por aqui, muito obrigada mesmo, tá? Então, vamos lá, quais são as alternativas aqui? Essa questão, gente, foi cobrada no ano passado, tá? No 30º exame. Alternativa A, o Senado, por ser órgão do Poder Legislativo da União, não possui competência constitucional para, por resolução, dispor sobre o tema, por se tratar de ingerência indevida da União na autonomia dos estados. Essa foi a alternativa A. Alternativa B. É lícito ao Senado instituir a referida resolução, pois existe autorização expressa na Constituição para tal fixação por resolução do Senado. A fixação, alternativa C agora, a fixação de alíquota mínima de tributo por mera resolução do Senado viola o princípio da legalidade tributária. Será que a resolução do Senado estabelecendo alíquotas mínimas para a cobrança do IPVA, que é um imposto de competência dos estados, ele viola, essa resolução violaria o princípio da legalidade tributária? E por fim aqui, a alternativa D. Resolução do Senado poderia tratar do tema, desde que ratificada por ao menos 2/3 dos membros do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ. Bom, essas são as alternativas dadas aqui pela banca. E agora eu preciso que vocês coloquem aqui para mim nos comentários qual seria a alternativa correta, né? O Senado pode ou não pode dispor sobre alíquotas mínimas de IPVA por meio de resolução. Isso fere o princípio da legalidade ou não, né? Olha aqui o comentário da Ana. É a B, professora. É lícito o Senado instituir essa resolução. A Constituição Federal autoriza. Gente, algo mais? Alguém tem alguma opinião diferente ou vocês concordam com a Ana? Deixa eu pegar minha água aqui. Tá certo, Ana? Vamos lá, pessoal.
projetos em andamento no Congresso para no Congresso não, né? Mais precisamente no Senado, para criar essa resolução. Inclusive, teve um dos projetos que eu li hoje que a alíquota mínima seria zero. Então, o estado que quisesse poderia não cobrar o IPVA da sua população ali, né? Dos contribuintes que têm um veículo automotor nos seus limites territoriais, ok? Vamos para a próxima questão. Ficou alguma dúvida? Tá tudo bem? Estamos juntos até aqui? Eu vou deixar a live salva depois também para vocês verem, tá? Se quiserem voltar em algum ponto, podem ficar tranquilos, tá bom? Vamos para a próxima questão. A União, por meio de lei ordinária, instituiu nova contribuição social, e aí tá aqui entre parênteses, nova fonte de custeio para financiamento da Seguridade Social. Então, repetindo o início aqui da questão, a União, por meio de lei ordinária, instituiu nova contribuição social, nova fonte de custeio para financiamento da Seguridade Social. Para tanto, adotou, além da não cumulatividade, fato gerador e base de cálculo distintos dos discriminados na Constituição da República. A referida lei, que era aquela lei ordinária, a referida lei foi publicada em 1º de outubro de 2018, com entrada em vigor em 1º de fevereiro de 2019. Prestem atenção aqui nas datas. A lei foi publicada em 1º de outubro e a entrada em vigor foi em 1º de fevereiro de 2019, determinando como vencimento da contribuição o dia 1º de março de 2019. A pessoa jurídica XYZ não realizou o pagamento, razão pela qual em 10 de março de 2019 foi aconselhada por sua advogada a propor ação declaratória de inexistência de relação jurídica em face da União. Assinale a opção que indica o fundamento que poderá ser alegado para contestar a nova contribuição. Então, recapitulando, a União editou uma lei ordinária instituindo uma nova contribuição para o custeio da Seguridade Social. A lei foi publicada em 1º de outubro de 2018, passando a surtir efeitos aqui em 1º de fevereiro de 2019,
cumulatividade, ou seja, esse tributo não pode incidir em cascata, tem um fato gerador e uma base de cálculo diferente, distinta da base de cálculo e do fato gerador dos tributos já previstos na Constituição, até aí tá tudo bem. Qual é o problema? Justamente, Michele, o problema é que não foi utilizada a lei complementar, que seria o veículo normativo correto aqui, tá? Agora, olha só, as outras alternativas, elas merecem um comentário aqui também, tá? O princípio da anterioridade anual não foi violado, por quê? Porque o tributo somente passou a ser cobrado a partir do exercício financeiro seguinte. Então, não houve violação ao princípio da anterioridade anual. A lei foi publicada em 2018 e a cobrança começou a acontecer somente em 2019. Em relação ao princípio da anterioridade nonagesimal, gente, por favor, presta bastante atenção no que eu vou falar aqui. As contribuições sociais, elas não precisam respeitar a anterioridade anual, mas elas precisam sim respeitar a anterioridade nonagesimal, 90 dias entre a data da publicação da lei e o dia em que o tributo vai passar a ser exigido, tá? Nesse caso, como a lei foi publicada em 1º de outubro, já passaram-se 90 dias, a data aqui de vigência da lei passou a ser em 1º de fevereiro de 2019. Então, se vocês contarem pelo calendário aqui, 90 dias, se não me falha a memória, vai dar acho que no dia 28 de dezembro, esqueci agora exatamente o dia, mas no finalzinho de dezembro. Então, está sendo cobrada a contribuição bastante tempo depois, tá? Em relação à possibilidade ou à necessidade de instituição da contribuição por meio de emenda constitucional, gente, cuidado aqui. A Constituição, ela é extremamente importante no direito tributário, porque basicamente ela estabelece a competência tributária, quais são os entes federativos competentes para instituir quais tributos. Então, por que a gente tem tributos municipais,
A referida lei foi publicada em 1º de setembro de 2015, com entrada em vigor em 2 de janeiro de 2016, determinando o dia 1º de fevereiro do mesmo ano como data de pagamento. Por considerar indevida a contribuição pela União, a pessoa jurídica A, atuante no ramo de supermercados, não realizou o pagamento, razão pela qual, em 5 de julho de 2016, foi lavrado auto de infração para sua cobrança. Considerando a situação, assinale a alternativa correta, né? Considerando aqui o que o contribuinte pode alegar para afastar essa cobrança. Gente, até as alternativas são iguais. A única diferença que tem aqui é que, em vez de falar que teria que ser instituído por meio de emenda constitucional, que a gente já viu que está errado, na alternativa D, a questão fala que a Constituição da República veda a instituição de contribuições não cumulativas. Aqui, gente, eu nem vou comentar com vocês o porquê de a alternativa C ser a correta. A alternativa C, aqui no caso, gente, a redação é a mesma da alternativa. A nova contribuição somente poderia ser instituída por meio de lei complementar. Então, tudo o que eu falei em relação à questão anterior se aplica aqui no caso também, tá? Quase que o examinador deu assim de presente para vocês essa questão, tá? Para vocês verem como que, né, Marcele, como que as questões aqui elas se repetem, assim, a importância de fazer exercícios como se não houvesse amanhã, ok? Então, vejam que princípio da legalidade, princípio da anterioridade, estão sempre caindo aqui, né? Ô, Ana, e outra coisa, além de ser o mesmo fundamento, sabe o que eu tenho a impressão? Que o examinador ele pegou o Ctrl+C, Ctrl+V, só foi mudando ali as datas, inverteu. O comecinho da questão fala assim, por meio de lei ordinária, número 123, a União instituiu contribuição cumulativa. A outra questão inverteu as palavras. A União, por meio de lei ordinária, gente, basta ter feito aqui as questões e ler a Constituição, claro, que dava para acertar bem tranquilamente aqui. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá. A Presidência da República, a Presidência da República, por meio do decreto, olha, outra figura legislativa aqui, né? A Presidência da República, por meio do decreto
fiscal, e daí a Constituição, lá no artigo 153, parágrafo 3º, estabelece sim essa seletividade que a Ana mencionou aqui das alíquotas do IPI. O que significa essa seletividade? Isso significa que as alíquotas do IPI devem levar em consideração a essencialidade daquele produto. Eu não preciso entrar aqui com vocês no mérito de por que o cigarro é menos importante do que o vestuário e menos importante também do que macarrão. Não preciso entrar no mérito aqui da questão com vocês. Então a alternativa D ela está correta, como vocês comentaram aqui, pelo princípio da seletividade. Agora, eu acho que vale a pena comentar a alternativa B. Talvez a alternativa B gere alguma dúvida, porque você pensa, nossa, mas 100% a alíquota do IPI para cigarro, né? Isso aqui tá certo? Pode ser que alguém até tenha pensado, não, alternativa B, porque viola aqui o princípio do não confisco. E aí, pessoal, nesse caso, só para lembrar o que é esse princípio do não confisco, ele também está previsto na Constituição Federal, está lá no artigo 150, inciso 4, o princípio do não confisco. E resumindo muito aqui, só para comentar, o princípio do não confisco basicamente significa que a carga tributária ela não pode ser insuportável, tá? E aí eu quero que vocês anotem um acórdão do STF, um acórdão do Supremo Tribunal Federal, que é muito interessante para discutir esse princípio do não confisco, tá? Se vocês tiverem curiosidade, anotem aí, por favor, ação direta de constitucionalidade, ADC, tá? Ação direta de constitucionalidade número 8, tá? O ministro relator aqui foi o ministro Celso de Mello, não é de agora, é lá de 99 o julgamento, tá? E aqui nesse acórdão, nessa ação direta de constitucionalidade, o STF ele fala basicamente que para identificar o efeito confiscatório
estatal e mais especificamente com o poder de tributar, ok? A Michelle está falando aqui da expressão pink tax. Michelle, essa expressão ela vem acompanhando essas discussões que eu estou falando aqui da questão da distorção da carga tributária, que acaba sendo suportada desproporcionalmente, né, em relação aos produtos femininos. Mas o que é o pink tax, Michelle? Muito bem lembrado, né? O pink tax não é o tributo exatamente, é o fato de que produtos direcionados ao público feminino são mais caros. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa caneca. Se é rosa, é mais cara do que azul. Gente, eu tô dando um exemplo aqui, mas façam pesquisas aí nos sites de consumo que vocês vão encontrar. Tem brinquedos. Às vezes o mesmo brinquedo feminino e brinquedo masculino tem diferença do preço, né? Esse que é o pink tax, porque se é para menina, daí é mais caro. Acontece que, Michelle, o pink tax, né, essa cobrança de preço maior para mulheres e meninas, tem efeito tributário. Por que tem efeito tributário? Porque a carga tributária vai ser maior. Se o produto é mais caro, a base de cálculo tributário vai ser maior. Ok? Bom, pessoal, agora a gente vai para nossa última questão. Tá passando muito rápido, olha isso. Vamos para nossa última questão, pode ser? Devia ter selecionado mais questões. Segunda-feira que vem já vou deixar umas 10 aqui, melhor sobrar, né? Então vamos lá, para nossa última questão aqui. Por nada, meninas. Alegria minha falar com vocês. Essa questão que a gente vai ver aqui agora foi cobrada em 2013, tá? Olha só. A respeito dos princípios tributários expressos e implícitos, à luz da Constituição da República de 1988, assinale a opção incorreta. Gente, quando vocês estiverem diante de uma questão, circule, faça um X, dá um jeito aí de deixar bem claro para você que é para marcar a incorreta e não a correta, tá? Não gosto tanto assim desse tipo de questão, porque vai no erro em vez de ir no acerto, mas também não seria legal vocês perderem uma questão por conta disso, tá? Então essa é para marcar a incorreta, ok? A incorreta. Vamos lá. Alternativa A. É vedado à União instituir isenções de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Alternativa A.
até é bem interessante da gente mencionar. A alternativa A diz que a União não pode, né, é vedado a União instituir isenções de tributos de competência dos outros entes federativos. Gente, se a União pudesse instituir isenções relativamente a tributos de competência dos outros entes federativos, nós teríamos aqui a chamada isenção heterônoma. Por que heterônoma? Porque eu tenho um ente federativo interferindo na legislação tributária do outro, ainda mais para conceder uma isenção, e isso a Constituição não permite. Essa alternativa A é simplesmente cópia do artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. Mas por que eu falei que é bacana vocês estudarem esse tópico, quem gosta de direito internacional? Às vezes a União ela celebra tratados internacionais em matéria tributária, inclusive prevendo ali não incidência de tributos. Às vezes acontece desses tributos serem municipais ou estaduais, e daí os entes federativos vão lá para o STF discutir isso, tá? A jurisprudência do STF basicamente vai falar que quando a União celebra um tratado internacional, ela não está agindo como governo, está agindo como Estado. É a República Federativa do Brasil celebrando um tratado internacional, e daí isso não feriria essa vedação às isenções heterônomas, tá? É um tema bastante interessante de vocês estudarem aqui também, ok? Na alternativa B fala do princípio da irretroatividade, né? Olha só, a irretroatividade veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes. Então, a irretroatividade, ela tá olhando lá para trás. O que passou, passou. Se você está criando uma lei tributária agora, instituindo um novo tributo, aqueles fatos que aconteceram lá atrás, eles não vão poder ser tributados. Alternativa B, mera literalidade do artigo 150, inciso 3, a linha A, ok? Então, aqui, as duas primeiras alternativas é Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição e nada mais, tá? E a alternativa C fala assim: é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Gente, é apenas